Olá, vamos dar início a mais uma escola dominical. Infelizmente as nossas aulas estão sendo remotas, mas você não pode deixar de aproveitar ao máximo esse tempo com seu cônjuge. E eu quero dar uma tarefa para vocês. Eu tenho percebido, a maioria das mulheres me procura dizendo: pastor, meu marido não conversa, não trata do assunto, né? Então não há crescimento, né? Não há maturidade quando não há essa disposição de pegar todo esse material, né, e compartilhar isso, né? É nisso que está o nosso crescimento, né? Você não está aí para ter mais informações sobre vida conjugal, você está aí para trabalhar a sua vida conjugal. Então é importante que você pegue o material, né, e assente com o seu cônjuge, avalie tudo aquilo que nós temos falado, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre limites no casamento, né? É um livro que eu tenho lido e nós vamos usar ele daqui para frente. Esse livro extraordinário fala sobre a importância da gente saber quando dizer sim e quando dizer não. Então eu quero ler aqui Jó capítulo 38, versículo 8 ao versículo 10. Não tem nada a ver com casamento aqui, mas fala de limites. Diz assim: quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu no ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Quem fez isso? Então, irmãos, se Deus, tudo que Ele fez, Ele estabeleceu limite, né? Então Ele está mostrando que é importante a gente estar atento aos limites em todas as áreas da nossa vida, inclusive na vida conjugal. Quando nós falamos sobre limites, né, a grande verdade que nós percebemos é que boa parte dos conflitos pessoais e espirituais estão relacionados com essa falta de estrutura e de limites, né? Quando a gente deve dizer sim, quando a gente deve dizer não. Isso tem muito a ver com a nossa criação, a forma como nós aprendemos desde criança, né? É muito difícil a gente receber, ouvir, aceitar o não, né? Então muitas vezes trazemos isso para a vida conjugal e queremos que o cônjuge haja dessa forma nas nossas relações. O segredo está no caráter, né? Um caráter estabelecido e firmado. Alguém definindo caráter diz o seguinte: caráter é o que você faz quando ninguém está perto, né? Ninguém está vendo você e aquilo define o seu caráter. É muito fácil, né, a gente ter determinado comportamento quando está todo mundo à nossa volta, né? Quando nós estamos sendo vigiados constantemente. Mas quando estamos sozinhos, aí nós somos realmente quem somos. Quando as pessoas elas evoluem no caráter, vai aumentar a sua capacidade de impor e aceitar limites no casamento, e aí vem o amadurecimento, né? Muitas vezes nós queremos crescer, amadurecer e achamos que o desenvolvimento emocional é tão automático quanto o desenvolvimento físico. Não é verdade, né? A gente vai crescendo naturalmente, mas emocionalmente não. Emocionalmente você precisa trabalhar bem as suas emoções. Então, quando a gente fala de limite no casamento, nós não estamos falando de forma de tratar, corrigir, punir ou mudar o seu cônjuge. Nós não estamos falando sobre isso, né? Se você não é uma pessoa controlada, a solução não vai ser nunca controlar o outro. Então, quando falamos de limite, estamos falando da maneira como controlamos a nós mesmos, a maneira como lidamos com os nossos próprios limites. Quando a gente fala de relacionamento conjugal, o amor é fundamental e nós falamos isso na aula passada, mas o amor, além dele, o relacionamento conjugal, ele precisa de dois ingredientes. Ele precisa de liberdade e responsabilidade, porque muitas vezes o cônjuge ele é constrangido a dizer sim. Ele tem dificuldade de dizer não, de alguma forma, uma fronteira, né, onde algo começa e onde algo termina. Então é uma linha que vai determinar quando uma coisa vai começar e quando a outra coisa vai terminar. É muito comum você ver casais
onde existe relações abusivas. E essas relações abusivas, elas nem sempre elas são objetivas, elas são conscientes, muitas vezes elas são inconscientes. Sem as pessoas perceberem, né, sem o cônjuge perceber, ele está tendo uma espécie de relação abusiva, ele está meio que forçando o cônjuge a concordar com ele. E se eu não souber impor limites ao relacionamento, eu não vou saber de quem são as coisas como sentimento, responsabilidade, atitude, comportamento. Eu não vou saber de quem determinada atitude ou comportamento se eu não estabelecer limite. Numa relação como casamento, é preciso que cada um saiba ter controle daquilo que é seu. Então não estamos falando limite que eu vou impor ao meu cônjuge, eu estou falando do limite que eu vou impor a mim mesmo. Então preciso mudar algumas atitudes, eu preciso mudar algum tipo de comportamento, alguma reação, ou eu preciso mudar alguma decisão. Então eu tenho que olhar isso. Então quando eu descubro quem é responsável, eu tenho a oportunidade de mudar. E essas responsabilidades, elas implicam em atitude. Muitas vezes nós transformamos a relação conjugal numa identificação de uma necessidade, né, numa decisão. É muito importante que eu tome decisões na relação, mas é muito importante que eu tenha atitude, né? As coisas elas só vão mudar quando eu de fato tomar as atitudes. Precisamos participar ativamente da solução do problema. É muito comum o cônjuge esperar que o cônjuge que causou o problema resolva. Não. Todas as vezes que tiver um problema na relação conjugal, eu tenho que ter atitude de resolver, independente de quem causou o problema. Então, muitas vezes é essa espera que faz o problema avolumar. Não, foi meu marido que errou, então ele que me procure. Não, existe uma crise conjugal, existe uma crise instalada na relação e eu preciso tomar a decisão de resolver. Então, no nosso relacionamento, cada cônjuge precisa assumir a responsabilidade, primeiro pelos sentimentos, pelas atitudes, pelos comportamentos. Eu tenho que assumir responsabilidade pelas escolhas que eu faço, pelos desejos, pelas ideias, pelos valores, pelos talentos e pelo amor da relação. Eu preciso assumir a responsabilidade. Cada cônjuge deve agir para não se tornar vítima dos problemas do outro e, acima de tudo, para mudar o próprio relacionamento conjugal. Então, a primeira coisa é responsabilidade. A segunda é liberdade, né? Nós não fomos criados para sermos escravos, né? Nós fomos criados para sermos livres. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que muitas vezes acontece em muitas relações. Por exemplo, a irresponsabilidade do meu marido vai acabar com a minha vida. É muito comum a gente ouvir isso, né? Ah, meu marido age com irresponsabilidade, gasta acima do que ganha, então eu estou morrendo por causa disso. Então, ao invés de você ficar falando isso, que tal você dizer assim, por que você não deixa de pagar pelos erros dele e de livrá-lo? Muitas vezes eu fico sofrendo, pagando pelos erros do meu cônjuge, ao invés de me livrar disso. Quando a gente fala de liberdade, existe o que nós chamamos de triângulo dos limites. O triângulo dos limites envolve três coisas. Primeiro, liberdade. Deus nos criou para sermos livres. Eu não preciso ser escravo do meu cônjuge. Se na minha relação eu estou de alguma forma escravizando o meu cônjuge, isso está errado. Então Deus nos criou para a liberdade. Segundo, responsabilidade. O que significa? Ele nos entregou a responsabilidade da nossa liberdade. Então eu vou administrar a liberdade que eu tenho. E terceiro, amor. Nós devemos amar uns aos outros. Então temos responsabilidade e temos a liberdade. Quando nós estamos falando de limite, tem o que nós chamamos também de proteção. A proteção é o último aspecto dos limites que vai favorecer o crescimento do amor. Então é a proteção. Os limites, eles têm que ser permeáveis. O que significa isso? Eles precisam manter o mal do lado de fora e eles precisam deixar o mal entrar. Então muitas vezes a gente não sabe estabelecer
os limites de maneira permeável. Muitas vezes deixamos o mal de dentro e o bem de fora. É como você colocar uma fechadura, uma porta na sua casa, uma fechadura, mas de vez em quando você abre a porta e fecha e você define o que entra e o que sai. Então isso na relação também nós precisamos definir. Quarto lugar é o autocontrole, né? Nós estamos falando aqui de limite. Os limites tratam essencialmente do autocontrole. O que significa isso? O limite não é algo que se impõe a outra pessoa. Limite é algo que se relaciona a você mesmo. Então é o que a gente chama de autocontrole. E o autocontrole, ele está sempre a serviço do amor e não do egoísmo, né? Então, um exemplo errado de atitudes que nós tomamos. Não permito que fale assim comigo. Isso é a forma errada de você falar com o cônjuge. Por quê? Quando você diz eu não permito que fale assim comigo, você está estabelecendo um limite para ele. Agora, qual seria a forma certa de dizer isso? Se você falar comigo dessa forma, eu vou me retirar da sala. Tá vendo? Você está dizendo a mesma coisa, só que agora você está colocando um limite para você. Bom, você até pode falar do jeito que você está falando, mas eu vou me retirar. Então você não está controlando o outro, você está se autocontrolando. Então muitas vezes os conflitos não são resolvidos no casamento. Por quê? Porque eu quero impor um limite ao outro, ou seja, não permito que você fale assim comigo. Não, se você falar assim comigo, eu não vou dar a você a graça da minha presença, eu vou me retirar, eu não vou ficar no ambiente ouvindo isso que você está me dizendo. Então essa é a forma do autocontrole. Existem alguns exemplos, né, de limites. O primeiro são as palavras. Palavra é uma forma de limite. O limite mais básico de todos nós é a linguagem. Por quê? Porque a linguagem, ela fala a respeito da pessoa que você ela fala daquilo que você acredita, o que quer e o que você não quer. Então, muitas vezes, o silêncio na relação mata. Nós precisamos usar as palavras para expressar e para colocar limites. Então, as suas palavras, ou elas revelam, ou a omissão das suas palavras vai definir você para os outros. Então, aquilo que você fala, aquilo que você deixa de falar, vai definir você para as pessoas. Então, palavra é um exemplo de limite. Segundo, a verdade. Muitas vezes, nós queremos a nossa verdade, a nossa vontade imposta na relação. Isso não vai funcionar. Eu tenho uma referência absoluta. Essa referência absoluta é o que a palavra de Deus diz. Então, verdade, a verdade como princípio de Deus para a nossa vida, ela vai fornecer os limites da nossa existência. Se nós vivermos na verdade divina, nós não teremos nenhum perigo. Quais são os parâmetros para essa verdade? Não mentir, por exemplo. Tem muito relacionamento conjugal cheio de mentira. Mulher, pastor, meu marido é mentiroso, eu não confio mais no meu marido. Então o marido mente para a mulher mente para o marido. Então, se você quer viver uma relação saudável, elimine a mentira do seu relacionamento. Porque tem consequências, né? E muitas vezes, para fugir da consequência, nós omitimos a verdade. Não cobiçar. Isso é uma verdade eterna para nós. E muitas vezes a relação conjugal é uma relação onde nós permitimos a cobiça. Dar aos outros, isso é uma verdade absoluta. Amar uns aos outros. Nós somos muito egoístas, nós queremos o cônjuge como alguém que satisfaça a nossa vontade. Compaixão, perdoar, são verdades eternas que, se nós adotarmos na relação, nós teremos uma relação saudável. Resumindo isso, quando nós estruturamos o nosso relacionamento segundo as verdades eternas de Deus, eles prosperam e fortalecem o nosso relacionamento. Então, ser sincero e verdadeiro a respeito de nós mesmos e do que está acontecendo nos relacionamentos é ter limite. Então, muitas vezes, nos falta essa sinceridade. E aí vem o outro ponto, que é a consequência, né? Nós estamos falando aqui de exemplos de limites. As pessoas negligentes, muitas vezes, elas ficam surdas a verdades. E elas só conseguem reagir à dor ou à perda.
Aí entra um fator muito importante na relação conjugal. Primeiro é a distância emocional. Muitas vezes, dentro do casamento, é preciso haver um distanciamento emocional para que certas situações sejam transformadas. A Bíblia diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, você tem que guardar seu coração. Então, muitas vezes, a relação vai te minando, vai te destruindo. Vou te dar um exemplo. Eu amo, mas não confio em você. Então, muitas vezes, a mulher diz, não, se você está fazendo isso comigo é porque você não me ama. Não, eu te amo, mas eu não confio em você. Então, é preciso trabalhar a confiança. Muitas vezes, quando há uma traição, e nós vamos falar lá na frente, que traição não é só sexual, né? Às vezes fica, você já traiu o seu marido? Aí a mulher, puxa, espera aí, nunca traí meu marido. Você já traiu sua esposa? Não, nunca traí minha esposa. Mas o que é traição? Se a gente levar só para o campo sexual, provavelmente você está sendo verdadeiro, mas existem outras formas de traições. Então, muitas vezes vai ser preciso dizer isso, eu amo você, mas eu não confio em você. Se você melhorar o seu modo de me tratar, eu volto a me aproximar de você. Tá vendo? Estamos falando aqui de um distanciamento emocional. Muitas vezes a relação vai adoecendo e o casal não trata. Por quê? Porque não há esse distanciamento emocional. E às vezes vai ter que haver um distanciamento físico. Isso é complicado, né? Às vezes, quando não funciona o relacionamento ou o distanciamento emocional, a melhor maneira de agir é voltar, afastar-se fisicamente até a situação ser transformada. Retirar-se de uma discussão, de uma briga. Isso é uma saída boa, né? Você não pode transformar isso em fuga, mas às vezes é necessário fazer isso. Afastar-se por algumas horas para clarear as ideias. Muitas vezes, naquele turbilhão, né, de problemas e dificuldades, as coisas não se resolvem. Então, às vezes, é preciso afastar. E tem casos mais sérios ainda, às vezes tem que internar seu cônjuge, né? O cara está afundado no vício, por exemplo, tem que mandar para uma clínica, afastar-se fisicamente para poder resolver. Eu sei que isso não é fácil, mas às vezes é a maneira de fazer. E por último, tem a questão do tempo, né? Tem um exemplo de limite. O tempo é outro limite que estrutura as dificuldades nos relacionamentos. Algumas pessoas precisam de tempo para resolver um conflito nos relacionamentos ou limitar aquele conflito. Vai precisar de um tempo. E o tempo aí para 3 coisas. Reserve o tempo específico para conversar sobre certos assuntos. Muitas vezes nós não tiramos tempo, né? Tiramos tempo para fazer tanta coisa, mas não tiramos tempo para tratar da relação. Não só um tempo, mas escolha o melhor momento para ambas as partes, porque não é o melhor momento para você, o melhor momento para ambas as partes. E evite fuga, né? Tem muita gente que fala, não vamos conversar agora, não vamos falar sobre isso agora, mas nunca falam sobre isso. Então isso é fuga. Então você precisa se afastar, precisa tirar um tempo e talvez aquele não seja o melhor momento para falar. E estabelecer prazo para algumas metas, né? Se você muitas vezes enfrenta um problema e parte para a resolução, você precisa estabelecer um tempo. Até as próximas férias vamos resolver isso, ou vamos tirar férias para a gente tratar disso, né? Então é preciso estabelecer um tempo. Muito bom. Semana que vem nós vamos falar sobre as 10 leis dos limites no casamento. Existem leis que, se forem observadas, funcionarão. Então eu espero que essa introdução ajude você a perceber que muitos casamentos estão em crise porque as pessoas não sabem quando dizer sim e quando dizer não. Muitas vezes o seu cônjuge está dizendo sim porque ele se sente coagido. E você vai assustar o dia que ele disser não. E muitas vezes a crise do casamento se evidencia quando um dos dois tenha coragem de ser sincero e dizer não. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a lidar com os limites de maneira saudável.